graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero dizer que é motivo de muita alegria estar podendo compartilhar essa devocional com os irmãos. Espero que vocês possam ser abençoados por esta palavra, assim como Deus tem me abençoado, e com certeza que nesse momento que eu falo vai me abençoar ainda mais. Eu gostaria de orar antes de nós entrarmos na palavra. Deus, eu quero te agradecer ao Pai por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo seu cuidado com a nossa saúde, o seu cuidado, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Sabemos que o momento que nós estamos vivendo não é um momento fácil, mas também sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco, Senhor, para todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada família, o Senhor tem abençoado cada família, Senhor, da nossa comunidade de fé. E eu te louvo, Deus, te louvo porque o Senhor, em cada ação, o Senhor mostra para nós que está conosco. Através das palavras que têm sido ministradas, Senhor, como nós temos sido abençoados, ó Deus, por cada irmão, pelos pastores, por tudo aquilo que tem sido ministrado, Deus, nesses dias onde estamos nesse isolamento social, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, o Teu Espírito Santo possa nos revelar a Tua palavra, que nós possamos ser profundamente impactados, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Isso que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esses dias nós temos vivido momentos difíceis, né? E o pastor pregou nesse domingo, eu achei algo muito interessante, porque ele disse que nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. E realmente eu entendo que realmente Deus ele está nos oportunizando de vivermos coisas novas, coisas diferentes, de estarmos fazendo uma análise da nossa vida, de nós percebermos coisas que talvez já não vimos percebendo mais. E realmente é um tempo oportuno, onde nós temos estado mais com a nossa família, temos podido desfrutar de momentos que talvez antes nós não viemos conseguindo desfrutar. Por outro lado, não podemos sair na rua, muitos não estão podendo trabalhar, e todas as dificuldades que o país está enfrentando, e cada um de nós enfrentando da sua forma, né, as dificuldades financeiras, todas as preocupações. Mas esse tempo realmente é um tempo onde Deus ele dá para mim e dá para você uma oportunidade muito grande. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O texto que eu quero compartilhar são dois textos. O primeiro está no livro de Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 14, onde Jesus ele vai ali trazer uma palavra para os seus discípulos. E a palavra diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra de muito poder para nossas vidas. Jesus ele está ali fazendo duas comparações. Primeiro ele fala que não se pode esconder uma cidade edificada em cima de um monte. E depois ele fala também que não se pode pegar uma candeia e se colocar debaixo da mesa, mas você coloca no alqueire, né, para um lugar onde todos possam ver aquela luz. Então Jesus ele está dizendo para os discípulos e para nós que nós precisamos estar no lugar certo, onde o nosso testemunho possa ser visto, onde as pessoas possam ver o nosso testemunho, que as pessoas possam ver a vida de Cristo nas nossas vidas. E no versículo 16 é muito interessante, e o tema que eu quero colocar aqui, se for para ter um tema nessa devocional, é que não basta ser luz, mas é preciso brilhar. Jesus ele diz no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Meus irmãos, esse é um momento onde acho que, pelo menos desde que eu me entendo por gente, nunca se precisou tanto, nunca as pessoas precisaram tanto de ouvir uma palavra de conforto. As pessoas precisaram tanto de
ter esperança. E uma esperança, não uma esperança dada aqui pela terra, mas uma esperança que vem de algo que não pode ser mensurado. E nós temos essa esperança, nós temos essa luz para poder darmos para essas pessoas. Então não basta simplesmente eu ser luz. A minha luz, ela precisa brilhar. Eu posso fazer uma comparação de quando você está num lugar muito escuro, para quem aí já foi na roça, sítio, aí você liga uma lanterna e aquela lanterna, aquela luz ali, ela já perdeu o brilho. E aí você coloca, ela até ilumina, mas ela não brilha trazendo realmente a claridade que aquele lugar precisa. E você caminha com muita dificuldade. Então a luz, ela simplesmente por ser luz, se ela não estiver cumprindo o seu propósito, que é o brilho, que é o que dissipa as trevas, não adianta de nada. Porque nós podemos ser luz simplesmente para nós, mas o brilho, o testemunho da nossa vida é o que edifica a vida das outras pessoas e o que glorifica o nome do nosso Pai que estás no céu. Então tem uma pessoa na Bíblia que é conhecidíssima e eu sou apaixonado por ela, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele traz tantos ensinamentos para nós, são tantas coisas que nós podemos olhar para a vida de Paulo, que nós podemos aprender com ele. E tem uma passagem lá no livro de Atos, no capítulo 16, que eu acho que nós podemos aprender muito com o apóstolo Paulo, onde Paulo, ele está ali em Filipos, e Paulo, ele está ali pregando a palavra de Deus, né? Ele está libertando as pessoas, ele está convertendo as pessoas ao evangelho de Jesus, e de repente ali ele é preso, mas Silas, açoitado brutalmente, e ele é levado à prisão. E nesse momento ali na prisão, Paulo, ele poderia ter diversos comportamentos, mas Paulo, ele resolve brilhar a sua luz ali naquele lugar. Então lá a partir do versículo 25 diz que por volta, no capítulo 16, no versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que eu quero trazer primeiro aqui, a primeira coisa que nós precisamos para que a nossa luz possa brilhar é não podemos esquecer o nosso alvo. Meus irmãos, se nós esquecermos quem é o nosso alvo, com certeza, nos momentos de dificuldade, onde talvez nós estamos passando sim por lutas, mas onde tem pessoas que também estão passando por lutas, porém elas não têm aquilo que nós temos, que é a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos perder a oportunidade de brilhar a nossa luz na vida daquelas pessoas e glorificar o nome de Deus, para que aquelas pessoas possam ver a glória do Senhor. E lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 14, fica muito claro que Paulo, ele sabia exatamente quem era o alvo dele. O versículo 12 diz: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha convicção aonde ele queria chegar e qual era o alvo, o objetivo da vida de Paulo. Paulo está naquele momento ali sofrendo provavelmente os machucados ali dele, Silas, brutais, muita dor, mas Paulo e Silas, eles decidem orar, eles decidem louvar ao Senhor. E ali dentro daquela prisão, de repente acontece um rebuliço, um terremoto vem, todas as cadeias se abrem, e o finalzinho do versículo 25 diz que os demais companheiros de prisão os escutavam. Paulo, ele não estava importando com as dores físicas que ele estava sentindo. Paulo, ele sabia que o alvo dele era Cristo.
e que as coisas que iam acontecendo, elas iam passando. Mas ele precisava continuar caminhando em direção ao seu alvo, ao prêmio, aquilo que só encontra, que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E desta forma, Paulo, ele brilha a sua luz ali dentro daquela prisão, no lugar de trevas. Então eu e você, nós não podemos esquecer jamais, meus irmãos, qual é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que pagou um preço para nós, um preço de cruz, derramou seu sangue. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos a vida eterna, nós fomos conquistados por Cristo. E hoje nós temos a oportunidade, num momento tão difícil, onde tantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra de consolo, de ouvir uma palavra de esperança. E nós temos a oportunidade de sermos essa esperança para essas pessoas. Mas muitas vezes nós ficamos focados nas nossas dores, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Esquecemos o nosso alvo e, consequentemente, a nossa luz deixa de brilhar. E, consequentemente, o nome do Senhor deixa de ser glorificado. Então, meus irmãos, nós não podemos, assim como o apóstolo Paulo, sofrendo dores na sua carne, ele e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Eles brilhavam a sua luz ali naquele local de trevas. A segunda coisa que nós precisamos para a nossa luz brilhar é que nós precisamos estar atentos, porque Deus ele tem propósito para tudo. Meus irmãos, nós não podemos esquecer. Muitas vezes nós não temos o discernimento daquele momento que estamos vivendo. Deixamos as coisas passarem despercebidas. E uma coisa muito importante que nós precisamos ter no nosso coração é estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Porque Deus ele sempre tem um propósito em tudo. E Paulo e Silas estavam atentos ali naquela prisão. Eles não iam perder a oportunidade que Deus estava dando para eles. Assim como eu e você nesse momento, não podemos perder a oportunidade. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que tem acontecido, para que no momento oportuno nós entendamos e façamos aquilo que Deus quer que nós façamos para tantas pessoas que precisam. O versículo 27 diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremo, prostrou diante de Paulo e Silas, e depois de trazê-los para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, nós estamos falando de dois homens que estavam presos, machucados. E de repente eles estão orando e louvando, e as cadeias se abrem. E eles poderiam entender naquele momento que Deus abriu isso aqui para que nós possamos fugir. Só que Paulo e Silas, eles tinham discernimento das coisas. Eles estavam atentos a tudo que estava acontecendo e sabiam que aquela prisão deles também ali tinha um propósito. E quando o carcereiro ele vai cortar o seu pescoço, Paulo grita lá de dentro, em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Não tinha fugido ninguém, porque o propósito de Deus naquele momento não era que ninguém fugisse, mas era que aquele carcereiro pudesse ter um encontro com Jesus, através da vida de Paulo e Silas. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Quando nós estamos atentos, quando nós estamos perceptíveis às coisas que estão acontecendo à nossa volta, como que nós podemos ajudar as outras pessoas? Nós sabemos que nesse momento muitas pessoas têm perdido o foco, muitas pessoas elas têm estado dispersas. São discussões na internet, redes sociais, cada um acha uma coisa, mas muitas vezes nós esquecemos de estarmos atentos, buscando discernimento no Senhor, para realmente entender qual é o propósito que Deus tem em toda essa crise, toda essa situação que nós estamos vivendo. E nós precisamos tirar como exemplo Paulo e Silas, que estavam ali sofrendo também, mas que sabiam que Deus ali tinha um propósito.
E eles estando atentos, não deixou que o carcereiro tirasse sua própria vida. E aí esse carcereiro, ele se prostra diante de Paulo e Silas e pergunta para eles: o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? E a resposta de Paulo é simples: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E no versículo 32 diz que lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, e todos da sua casa. Vamos parar aqui. Houve uma conversão na família toda do carcereiro. Esse era o propósito de Deus. Meus irmãos, qual é a oportunidade que eu e você nós temos perdido? O que tem tirado a nossa atenção? O que tem tirado o nosso discernimento? O que tem feito que a gente não perceba realmente qual é o propósito de Deus em toda essa situação que está acontecendo? Por que nós temos perdido a oportunidade de brilhar a nossa luz num momento onde as pessoas precisam tanto dela, as pessoas precisam tanto de Deus? Então nós precisamos estar atentos, porque se estivermos atentos, nós vamos entender o propósito de Deus e muitas pessoas vão se prostrar diante de Deus e famílias vão se converter e o nome de Deus vai ser glorificado através da nossa luz, que vai brilhar na vida dessas pessoas. E por último, uma coisa que é muito importante, que quando eu e você brilhamos a nossa luz, quando eu e você sabemos quem é o nosso alvo, quando eu e você estamos atentos, porque sabemos que existe um propósito, Deus, ele vem e cuida de nós. Ele cuida da minha, ele cuida da sua necessidade, ele sabe as suas dores, Deus conhece o nosso coração, sabe do nosso sofrimento. Então, Deus, ele vem e traz pra gente o refrigério. É o que acontece aqui com Paulo e Silas. A Bíblia diz no versículo 33 que naquela mesma hora da noite, cuidando-lhes, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, olha que maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Então nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos preocupar de ficarmos firmes e sabemos que o nosso alvo é Jesus. Nós precisamos estar atentos, saber que Deus tem um propósito através das nossas vidas, nós precisamos brilhar a nossa luz. E sabemos mais ainda que no final de tudo Ele vai vir e vai cuidar de nós, porque Ele cuida de nós. Nossa vida está entregue nas mãos do Senhor e Ele sabe de toda a minha necessidade, toda a sua necessidade, meu irmão. Deus, ele tem o melhor para nós. E nós somos a luz do mundo e nós temos que brilhar, porque o mundo também precisa do nosso melhor. E o melhor que nós temos na nossa vida é Cristo Jesus, que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. É o nosso testemunho que nesse momento de crise vai fazer que muitas pessoas recuperem a sua esperança, olhem para Deus e vejam que nele está as respostas para todas as coisas, que nele está a verdadeira paz. Uma paz que não que o mundo dá, mas uma paz que vem de Deus, uma paz diferente. E nós podemos transmitir isso para as pessoas e ainda receber todo o cuidado do Senhor. Então eu quero terminar aqui essa palavra dizendo, voltando lá no livro de Mateus, né, no capítulo 5, e dizer que, como Jesus diz, né, assim também brilhe a vossa luz, para que resplandeçam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, é tempo de oportunidade, é tempo de brilhar. Então que eu e você, nós possamos brilhar, que nós possamos iluminar, que onde é que nós estivermos, as pessoas possam ver a glória do Pai. Que aonde eu e você estiver, não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento, vai ter alegria, esperança, paz. As pessoas vão se alegrar, mesmo no momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo. Eu gostaria de orar, né, e pedindo que Deus ele possa mesmo colocar essa palavra no profundo dos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade da Tua palavra. Sua palavra, ela é maravilhosa, Sua palavra é profunda, a Sua palavra, ela nos transforma.
E nós pedimos ao Pai que em nome de Jesus, que cada um de nós realmente possa ser uma luz que brilhe, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós nesse momento de crise e encontrar esperança, encontrar paz, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, assim brilhando a nossa luz, ter a oportunidade de ver o seu nome ser glorificado por toda a terra, Senhor. Que as pessoas possam dobrar os seus joelhos diante do Senhor, que as pessoas possam se converter, Senhor, diante da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nos regozijar, ó Deus, porque no final de todas essas coisas nós vamos ver que tempo oportuno, que grandes possibilidades que o Senhor deu para nós, Senhor, de fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é brilhar a nossa luz, Senhor, que é cumprir o nosso propósito aqui na terra. Obrigado por tudo, Deus continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.